Olá, eu sou Eric Chiconelli Gomes e hoje abordaremos uma obra da literatura brasileira. Esse bloco encerra, o segundo bloco, o direito sobre o colonialismo, escravidão e o direito, a voz dos dominados. E hoje nós iremos nos debruçar sobre uma das obras mais monumentais da literatura brasileira. Estou falando de Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. Publicado em 1956, este romance nos transporta para o universo onde as fronteiras entre civilização e barbárie, entre lei e justiça, entre ordem e caos se tornam nebulosas. Através da narrativa de Riobaldo, ex-jagunço que relata suas memórias ao interlocutor citadino, Guimarães Rosa constrói uma reflexão profunda sobre o poder, violência e ausência do Estado de Direito no interior do Brasil. Para nós, juristas, esta obra oferece um laboratório privilegiado para examinar como se estruturam as relações de poder quando o direito formal se encontra ausente ou inoperante, revelando os mecanismos pelos quais a violência se legitima e perpetua sistemas de dominação. Grande Sertão Veredas representa muito mais que um romance regionalista. Guimarães Rosa criou uma linguagem única, mesclando o português erudito com o falar sertanejo, numa síntese que espelha a própria tensão entre o Brasil letrado e o Brasil popular, entre o país legal e o país real. A obra narra a trajetória de Riobaldo, desde sua juventude como jagunço, seguidor, até sua ascensão como chefe do bando. Essa transformação não é apenas individual, mas simboliza a própria formação do poder no Brasil, onde a autoridade emerge não da legitimidade legal, mas da capacidade de impor a vontade através da força. O impacto da obra transcende o campo literário. Antropólogos, sociólogos e historiadores reconhecem Guimarães Rosa um cartógrafo preciso das estruturas sociais do Brasil rural, onde persistem formas arcaicas de poder que o processo de modernização jamais conseguiu eliminar completamente. Para o direito, a obra representa um espelho incômodo, revelando os limites da norma jurídica quando confrontada com realidades onde outras formas de regulação social. O sertão de Guimarães Rosa é, antes de tudo, um território onde o Estado brasileiro nunca conseguiu estabelecer efetivamente sua presença. Não se trata apenas de uma questão geográfica, mas de uma ausência estrutural do poder público que deixa um vazio preenchido por outras formas de organização social. Riobaldo nos apresenta um mundo onde a lei oficial é praticamente inexistente. Não há delegacias, tribunais, cartórios ou qualquer instituição que materialize a presença do direito formal. Esta ausência não é acidental, mas reflete um padrão histórico brasileiro onde vastas extensões territoriais permaneceram à margem do projeto civilizatório do Estado. Neste contexto, emerge o que podemos chamar de pluralismo jurídico selvagem, ou seja, as comunidades sertanejas desenvolvem seus próprios códigos de conduta, suas formas de resolução de conflitos e seus mecanismos de sanção. O sistema da jagunçagem, longe de ser uma anomalia, representa uma resposta organizacional à ausência do Estado, criando uma ordem alternativa baseada na lealdade pessoal e na capacidade de exercer violência legítima. Esta realidade nos força a questionar a própria noção do Estado de Direito. Guimarães Rosa demonstra que a inexistência de instituições formais não significa necessariamente anomia social. O sertão possui suas regras, suas hierarquias e seus mecanismos de controle social. A questão que se coloca é outra, é como avaliar juridicamente sociedades que desenvolveram formas próprias de regulação à margem do direito oficial. A trajetória de Riobaldo oferece uma perspectiva privilegiada para examinarmos como se constrói a legitimidade da violência em contextos onde o Estado não detém o monopólio da força. Inicialmente, seguidor, Riobaldo gradualmente assume posições de liderança até se tornar chefe de jagunços. Uma transformação que Rosa narra com precisão psicológica e sociológica. O protagonista enfrenta constantemente dilemas morais sobre o uso da violência, suas reflexões revelam uma consciência aguda dos problemas éticos envolvidos na imposição da vontade através da força. No entanto, o contexto social em que vive não oferece alternativas viáveis. A violência não é apenas um meio de sobrevivência, mas a própria linguagem através da qual as relações sociais se estruturam. Guimarães Rosa mostra como Riobaldo desenvolve um código ético pessoal que tenta conciliar a necessidade prática da violência com princípios morais mais elevados. Essa tensão é fundamental para compreendermos como indivíduos inseridos
em sistemas violentos, desenvolve mecanismos de legitimação que tornam suportável sua participação em atos que, sob outras circunstâncias, considerariam reprováveis. Do ponto de vista jurídico, a experiência de Reobaldo ilustra como a legitimidade pode ser construída independentemente da legalidade formal. A sua autoridade como chefe não deriva de nenhum reconhecimento oficial, mas da sua capacidade de manter a coesão do grupo, proteger seus subordinados e impor sua vontade sobre adversários. Esta forma de legitimidade, baseada na eficácia e no reconhecimento social, desafia nossas concepções tradicionais sobre a fonte de autoridade política. O sistema de jagunçagem descrito por Rosa funciona como um microcosmo das estruturas de poder que caracterizam o Brasil colonial e pós-colonial. Os chefes de jagunços exercem uma autoridade que combina elementos patriarcais, militares e econômicos, reproduzindo, em escala local, os padrões de dominação que marcaram nossa formação social. A relação entre jagunços e fazendeiros espelha a dinâmica entre Estado e elites locais que caracterizou o Brasil desde o período colonial. Os fazendeiros fornecem recursos e proteção política, enquanto os jagunços garantem a ordem e defendem os interesses de seus protetores. Esta simbiose revela como o poder se articula através de redes informais que transcendem as instituições formais. Guimarães Rosa demonstra como este sistema perpetua desigualdades estruturais. Os jagunços, em sua maioria homens pobres e marginalizados, vendem sua força de trabalho e sua disposição para matar e morrer em benefício de proprietários que jamais se expõem aos mesmos riscos. Essa divisão social do trabalho violento reproduz, em escala local, as mesmas hierarquias que estruturam a sociedade brasileira em escala nacional. A obra revela ainda como a violência privada se articula com o poder público oficial. Embora o Estado esteja aparentemente ausente do sertão, sua presença se faz sentir através de alianças informais com lideranças locais. Essa simbiose entre o poder formal e informal caracterizou historicamente o exercício da dominação política no Brasil, onde o Estado sempre dependeu de intermediários locais para fazer valer a sua autoridade. Uma das contribuições mais importantes de Guimarães Rosa para a reflexão jurídica está na forma como retrata os mecanismos de justiça popular que operam no sertão. Reobaldo nos apresenta um mundo onde conflitos são resolvidos através de códigos não escritos, mas profundamente internalizados pela comunidade. Esta justiça popular possui características distintas da justiça formal. Ela é mais personalizada, levando em conta não apenas o ato cometido, mas o contexto social e as relações pessoais envolvidas. É também mais imediata, não seguindo os longos trâmites processuais do direito oficial. Por outro lado, é frequentemente mais severa, admitindo sanções que o direito moderno considera desproporcionais ou cruéis. Guimarães Rosa mostra como essa forma de justiça possui sua própria legitimidade social. As comunidades sertanejas a reconhecem como válida e eficaz, preferindo-a frequentemente aos mecanismos formais quando estes eventualmente se fazem presentes. Esta preferência não deriva da ignorância, como poderia parecer em um primeiro momento. Ao contrário, essa tensão, entre justiça popular e justiça formal revelam limitações estruturais do direito moderno quando aplicado a realidades sociais que não participaram de sua construção. O direito brasileiro, formado a partir de modelos europeus, frequentemente se mostra inadequado para lidar com conflitos que emergem das estruturas sociais distintas daquelas que lhe deram origem. A obra de Guimarães Rosa nos convida a uma reflexão mais ampla sobre os limites do direito como instrumento de organização social. O sertão de Guimarães Rosa representa não apenas uma região geográfica, mas uma metáfora para todos os espaços sociais onde o projeto jurídico moderno não conseguiu se estabelecer plenamente. Esta reflexão é particularmente relevante para compreendermos as persistentes desigualdades na aplicação da lei no Brasil contemporâneo. As favelas urbanas, os territórios indígenas, as comunidades quilombolas e outras áreas periféricas reproduzem, em contextos distintos, muitos dos padrões observados no sertão rosiano. Ou seja, ausência ou presença precária do Estado, desenvolvimento de formas alternativas de regulação social e tensão constante entre legalidade formal e legitimidade popular. Guimarães Rosa nos mostra que a marginalidade não é apenas uma condição econômica, mas também jurídica. Os jagunços existem numa zona de ambiguidade legal, não sendo nem completamente fora da lei, nem plenamente integrados ao sistema jurídico oficial. Esta condição liminar caracteriza a experiência de amplas parcelas da população brasileira que vivem numa espécie de estado de exceção
estado de exceção aqui entre aspas, permanente. A obra sugere que, ainda que o direito, longe de ser neutro, serve frequentemente para legitimar e perpetuar estruturas de dominação existentes. A ausência da lei formal no sertão não é casual, mas funcional para um sistema que necessita de espaços onde a violência possa operar sem constrangimentos legais. Essa violência periférica, por sua vez, garante a manutenção da ordem no centro do sistema. Ao chegarmos ao final deste segundo bloco do Entre Linhas e Leis, Grande Sertão Veredas nos oferece uma síntese poderosa das questões que exploramos ao longo destes episódios deste segundo bloco. A obra de Guimarães Rosa revela, com profundidade e beleza literária incomparáveis, como o direito se articula com estruturas de poder em sociedades marcadas pela herança colonial. O sertão de Guimarães Rosa não é um mundo primitivo destinado a ser superado pela modernização, mas um espelho onde podemos reconhecer contradições fundamentais do projeto jurídico brasileiro: a persistência de formas violentas de mediação social, a coexistência de múltiplos sistemas normativos e a tensão entre legalidade e legitimidade não são anacronismos, mas características estruturais de nossa sociedade. Guimarães Rosa nos ensina, portanto, que não basta proclamar a igualdade perante a lei, se não compreendermos as condições sociais que tornam essa igualdade efetiva. O direito não existe no vazio, mas emerge de e responde a configurações específicas de poder. Ignorar essa realidade significa perpetuar a ilusão de que transformações formais produzem automaticamente mudanças substantivas. Como juristas, somos desafiados a pensar formas de direito que sejam simultaneamente mais democráticas e mais eficazes, capazes de incorporar a diversidade de experiências sociais que caracterizam o Brasil. O Sertão de Rosa nos lembra que existe vida, organização e até mesmo justiça além das fronteiras do Estado do direito formal. Nossa tarefa é construir pontes entre estes mundos, sem que isso signifique a imposição violenta de um modelo único sobre a diversidade de formas de vida social. Assim, encerramos nosso segundo bloco, com a certeza de que a literatura nos oferece instrumentos indispensáveis para uma compreensão mais profunda e crítica do direito. No próximo bloco, continuaremos nossa jornada explorando outras dimensões dessa relação complexa entre direito, literatura e sociedade. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio.